Os ex-aliados atenderam ao pedido do governador Pedro Taques e lançaram um manifesto onde apontam as principais falhas e erros do atual governo. O documento assinado por 31 pessoas cita que o sentimento é de decepção, porque a atual administração não teria honrado os compromissos que assumiu. As maiores críticas são de que aumentou o caos na saúde, a gestão em muitos setores foi ineficiente, provocando uma quebradeira nas finanças do Estado, não promoveu as reformas necessárias que foram prometidas, que o governo envolveu-se em escândalos com fortes indícios de corrupção, com um recorde de prisões de secretários, desvio de recursos na educação e no FETAB e que o governador faltou com a verdade naquilo que havia combinado com a população. O ponto frágil do manifesto é que, pelo menos por enquanto, os ex-aliados não indicam os rumos para tentar corrigir tudo o que eles apontam que está errado e que precisa ser corrigido. Limitaram-se apenas ao anúncio de que pretendem abrir um debate com a sociedade para elaborar o que definiram como plano de governo, lembrando que Mato Grosso tem pressa. É muito pouco, porque é genérico demais. Falta dizer o que pode ser feito e como isso pode ser executado. Pontuaram bem as críticas, mas foram tímidos na proposta. Mas o documento chama atenção porque muitos aliados de peso do atual governo mostram que estão insatisfeitos e decepcionados. Assinaram, por exemplo, o manifesto os ex-prefeitos de Cuiabá, Mauro Mendes, de Rondonópolis, Percival Muniz, de Lucas do Rio Verde, Otaviano Pivetta, o ex-vice-governador Carlos Fávaro, ex-secretário e apoiadores importantes do atual governo. Mas está faltando ainda encontrar o candidato ao governo. E é aí que mora o problema. O nome que poderia unir os ex-aliados, Mauro Mendes, não se decide. O plano B poderia ser Otaviano Pivetta, mas nesse caso, Jaime Campos e Eduardo Botelho podem optar por ficar com Pedro Taques. Os dois, que são do DEM, não assinaram o manifesto, a exemplo de Fábio Garcia, que além de ser discípulo do indeciso Mauro Mendes, é o presidente do Democratas. Isso que é democracia. E para falar sobre este manifesto e outros assuntos, a gente recebe aqui no Jornal do Meio-Dia o ex-vice-governador do Estado e também presidente do PSD em Mato Grosso, Carlos Fávaro. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Boa tarde, ex-vice-governador. Cumprido. E só relembrando, o senhor disse que renunciou ao cargo com receio de ficar inelegível. Não, eu não disse não. Isso. Eu não disse isso. Não disse isso? Não, não disse. Eu disse que eu mas muita gente achou que era isso. As pessoas acham, mas isso é a velha política, é a velha prática. Eu não acredito nisso. A democracia é o direito de todos a se expressar, a concorrer ao cargo eletivo, a levar suas ideias. E quando o partido decidiu pela independência para poder construir, eu tinha que ter coerência também nas minhas atitudes. Se eu prezo pelo bom gasto do recurso público, se me dediquei por 3 anos e pouco, atendendo mais de 12 mil pessoas na vice-governadoria, eu e a minha equipe, não seria coerente que eu fosse me dedicar a um novo projeto, de construir uma candidatura ao Senado e fizesse isso tendo os benefícios da vice-governadoria, salário, estrutura, por isso, e esse foi o motivo por qual renunciei. A população, uma grande parte da população pergunta por que o senhor não tomou essa decisão antes? Esperou que chegasse no ano eleitoral, né, mais Perfeito. Perto das eleições, para tomar essa decisão. Perfeito. Olha, essa é a principal pergunta que eu gosto de responder agora. Imagine bem, eu sei qual é o principal papel do vice-governador. Como vice-prefeito, vice-presidente, estar pronto para substituir o titular, dar conselhos, dar aconselhamentos, participar quando chamado da gestão e se comportar como tal. Imagine se cada movimento, cada projeto, cada obra lançada do governo, o vice vai desde o começo do governo e começa a se colocar contra, contestar. Isso geraria uma instabilidade muito maior do que já vivemos hoje. E aí chegava nesse momento e falava assim, mas também com um vice desse que sempre contestou, sempre foi contra, jogou negativamente, não teria como dar certo o governo. Então, o que eu decidi sempre fazer? Cumprir meu papel internamente, e várias vezes falei isso com o governador,
e com alguns secretários me posicionava, olha, não está indo bem isso, por favor, seja mais cauteloso, tenha mais critério, seja mais rígido em determinado momento, não fique lançando tanta obra que não vai poder cumprir. Mas isso eu fazia internamente. Agora, chega o momento de começar a discutir um novo projeto. E não tem nada repactuado com reeleição. A reeleição é um instrumento que você põe a avaliação. O governo que passou, e se foi bem, tem o direito a um novo mandato dado pelo povo. Como eu vi por diversas vezes e fiquei insatisfeito com o rumo que a gestão estava tomando, chega um momento que você tem que trazer isso à sociedade. E o momento certo, para que não cause desestabilidade, é quando a Justiça Eleitoral fala das desincompatibilizações, que foi dia 7 de abril. Eu não tinha necessidade, mas pelos motivos que já elenquei aqui, renunciei ao mandato, com independência, agora posso falar e discutir com a sociedade. Mas, internamente, eu sempre pontuei e posso dar exemplo de quantas vezes pontuei isso. Por falar em pontuar e por falar em insatisfação, o senhor assinou um manifesto que fala de uma gestão ineficiente, que contribuiu para provocar uma quebradeira nas finanças do Estado. O documento também diz o seguinte, que o governador faltou com a verdade com a população e que o governo se envolveu com escândalos, com fortes indícios de corrupção. Como vice-governador, o senhor tratou desses casos com ele? Sempre. Sempre? Sempre, internamente e sempre, principalmente com o governador, com o Pedro. Chegava, por exemplo... O senhor falava que o governo era ineficiente, vou dar um que exemplo. tinha corrupção? Olha, vou dar um exemplo. Os indícios têm que ser combatidos com toda certeza. Mas vou dar um exemplo para vocês. Lá, no primeiro ano de governo, e eu falei isso com o secretário Marcelo e falei também com o governador. No primeiro ano de governo, ali na frente do Atacadão, né, ali na saída para a Chapada, foi montada uma tenda lá, o lançamento de obras na Baixada Cuiabana. R$1 bilhão e 66 obras sendo lançadas de infraestrutura na Baixada Cuiabana. Eu não fui, veja as imagens. O Carlos Favro não estava lá nesse movimento, nesse lançamento. Aí depois o secretário Marcelo veio me cobrar, ô Favro, por que você não foi, você não esteve lá? Porque não é coerente. R$1 bilhão de lançamento de obras não dá conta de cumprir. Não é coerente com a sociedade. Eu falei isso internamente. Está fazendo a duplicação da 010? Está, muito legal, muito bom. Fez a duplicação para Santo Antônio? Fez. Está fazendo a duplicação da 251 para Chapada? Tá. Fez a reconstrução indo para Corizal? Fez a reconstrução indo para Chapada? Está fazendo a trincheira ali no entroncamento da 010 com a 251? Mas isso não passa de 150, 200 milhões de reais. Cadê os outros 800 milhões de reais em obra? As outras 50 obras na Baixada Cuiabana? Prometeu mais do que devia. E eu não posso perder a coerência. Por isso não estive lá presente. Pode olhar as imagens. Mas nunca externalizei. Esse é um exemplo. Sobre corrupção, o que é que o senhor disse para o governador enquanto vice? Olha, veja bem, a Grampolândia é uma das piores corrupções que existe no mundo. Tira o direito do cidadão a se manifestar, tira a liberdade. E não dá para dizer... Falar em Grampolândia, teve assessor seu que... Diz que teve. Eu não tive a comprovação. Se tivesse, eu tinha me manifestado lá na época. Porque é inadmissível isso. Agora, o fato que existiu a Grampolândia, o fato que estava no primeiro escalão do governo, verdade. Teve secretários presos, primeiro escalão do governo preso. Isso eu debati sempre internamente. Inadmissível isso. E quando o senhor debatia internamente, o governador Pedro Táxi, ele aceitava bem ou não? Não tinha esse diálogo? O senhor não tinha voz dentro do governo como vice-governador? Ele ouvia. Eu também não sou o dono da verdade. Sim. Eu levava a minha sugestão e me comportei como tal. Mas na medida que agora nós temos que discutir um novo modelo para o Mato Grosso, um estado eficiente, voltado aos mato-grossenses, e é isso que eu quero discutir. Acho que é importante esse momento agora, vamos falar muito claro isso, debater uma semana, 10 dias, quantos dias, mas daqui em diante, aí já na introdução que disse o Lúcio, temos que começar a falar e nós estamos preparados para isso, Lúcio. O primeiro momento é esse, oficialmente, do rompimento, mas depois temos que falar o que o cidadão interessa, que aqui estados vão me oferecer para discutir na eleição, para que eu possa votar e decidir no que é melhor. Então, esse é o próximo passo. Então, eu falava internamente, no momento que tem que decidir, eu não vou ficar obrigando o governador a pensar como eu. Ele tem o livre-arbítrio, ele foi eleito para isso, ele é o governador, eu sou sua vice. Agora, eu tenho o direito de fazer do meu jeito, de discutir com a sociedade o que pensa para esse Estado, o que pensa como um pré-candidato ao Senado, que política eu quero trabalhar para que desenvolver mais o Estado de Mato Grosso e servir a população do Estado. Na hipótese de Mauro Mendes não aceitar sair candidato ao governo, porque tem muita gente aí que já acha que ele não vai sair candidato.
O PSD de Carlos Favaro iria junto com o ex-prefeito de Lucas, Otaviano Pivetta? É um bom nome, o Pivetta, apesar da nossa divergência que nós tivemos lá em Lucas do Rio Verde, mas mesmo assim, foi só no campo das ideias, nunca no campo pessoal. Tanto que nós já voltamos a conversar, já estamos pensando, até porque Mato Grosso é muito maior que Lucas do Rio Verde. Mas as boas gestões lá em Lucas do Rio Verde, a gente fala assim, mas boa gestão e vocês disputaram lá? Porque lá nós propusemos à população a mudança com segurança, porque reconhecíamos os 20 anos de boas gestões, agora podia melhorar. E assim nós ganhamos no campo das ideias. Mas hoje nós podemos sim usar Lucas do Rio Verde como referência numa proposta para o estado de Mato Grosso. Pode ser Otaviano Pivetta, pode ser Jaime Campos, pode ser Mauro Mendes, nós estamos dialogando, pode ser o Hélito Fagundes, vamos passo a passo escolher o que é melhor para o estado de Mato Grosso. Pode ser o Hélito Fagundes também. Pode ser o Hélito Fagundes. Quer dizer, o PSD ainda ele não tem uma posição definida. Isso vai ser lá nas convenções. E vai depender do quê? Vai depender da estruturação, vai depender das propostas, do que converge as ideias, do que o partido pensa, do que a sociedade, que é mais importante, pensa, para nós construirmos uma candidatura consistente e levar uma proposta para a população. Falando em convergência de ideias, dentro do seu partido, o senhor que é o líder do PSD, mas existem políticos dentro do partido que querem continuar essa caminhada junto com o governador Pedro Táxi. Como que o partido recebe isso e vai realmente ter essa quebra dentro do partido? Vai permitir isso? Isso é democracia, né? Eu estou aqui para falar do PSD, não quero falar das outras legendas, mas a própria introdução do Lúcio e sua diz que no Democratas, alguns pensam para cá, outros para lá, no PP, no próprio PSDB do governador e também no PSD. Isso é a democracia, acabou o caciquismo, acabou que alguém decide e os outros têm que seguir. Vamos debater. Agora, o que eu posso lhe dizer, a imensa maioria dos membros do PSD não querem mais continuar com o governador Pedro Táxi. Eu respeito a posição dos que ainda querem, nós vamos estar debatendo, dialogando, falando com a sociedade, falando internamente. Já temos um projeto definido e aí já tem uma unidade. O partido tem uma unidade em prol de uma candidatura, uma pré-candidatura ao Senado, que eu estou honrado de ser escolhido pelo partido, de candidaturas a deputados federais e estaduais, buscar chapão para as duas proporcionais e num projeto que seja viável para o estado de Mato Grosso. Isso já é unidade. Agora, em que palanque? Vamos passo a passo até as convenções e vamos definir juntos. E a minha última pergunta aqui é também sobre o que o senhor acabou de colocar, é sobre o palanque de Carlos Favaro. O senhor assinou um manifesto onde estão lá Júlio Campos, Percival Muniz, Mauro Mendes, Otaviano Pivetta. Mas aí o senhor diz o seguinte, que pode estar também de um outro lado, ao lado de Wellington Fagundes. Isso aí pode ser interpretado como uma contradição ou não? Não, é um momento de discutir, de dialogar. Não tem nada fechado ainda, agora um bom diálogo. E muito mais, ouvir bastante, ouvir a sociedade, ouvir os candidatos, os pré-candidatos têm a dizer, como pensam em tocar o Estado, para a gente poder definir na hora certa. Esses ex-aliados, esse grupo de ex-aliados aí, eles podem se somar ao Wellington Fagundes? É uma possibilidade que existe ou não? É uma possibilidade, todos estão dizendo isso, como o Wellington faz o caminho inverso, o Wellington também pode vir se somar às propostas que estamos construindo dentro desse grupo de ex-aliados do Pedro Táxi. Agora é o momento da conversação, do bastante diálogo, e tenho certeza que quem vai ganhar com esse diálogo é a população de Mato Grosso, que vai ter um conjunto de propostas interessantes para decidir entre a continuidade do governo que está e um novo modelo de tocar o estado de Mato Grosso. A oposição, então, pode se unir num único grupo, como também pode se dividir em dois? As duas hipóteses existem. Eu acho que fortalecido, um grupo forte, sempre unido é mais forte. As pessoas acham que não tem que misturar água e óleo. Então, assim, passo a passo, nós vamos discutir ali na frente qual o melhor caminho. Mas esse grupo aí de ex-aliados em relação ao Wellington Fagundes, é água e óleo? Não, isso aí que é água e óleo ou não? Não, eu acho que não. Eu acho que tem um emulsificante aí que pode dar uma boa mistura, mas desde que tenha coerência. Se não tiver coerência, cada um segue seu caminho. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado pela oportunidade. Obrigada.